Ainda em pé, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Agora, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. 5, aliás, a partir do versículo 5. 2 Coríntios 7, 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que ele recebeu de vocês. E ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Oremos. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos humildemente, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Pode se assentar, irmãos. Quero colocar aqui, compartilhar com vocês, algumas reflexões que eu tenho feito. Por que a gente vai entrar nessa série? A gente está querendo revitalizar nossas células, estamos nesse processo, queremos abrir novas células, queremos engajar a igreja nos relacionamentos. Algumas máximas que eu quero introduzir. A primeira máxima é a seguinte: a igreja não é o que acontece no domingo. A igreja é o que acontece entre os domingos. 1h30 por semana não é suficiente para você ser igreja. Porque no domingo é a grande celebração. Nós nos reunimos como igreja para celebrar. Então, a igreja é o que acontece, irmãos, entre os domingos. Ok? Segunda coisa que é importante a gente refletir. Aí uma pergunta agora. Vou repartir com vocês um fardo. Algo que tem me incomodado muito. Se Vila Moraes, a Igreja Metodista ali de Vila Moraes, pensa nessa pergunta junto comigo. Você que é membro dessa igreja, eu que sou pastor dessa igreja junto com uma equipe pastoral. Se essa igreja desaparecer do bairro amanhã, a igreja vai fazer falta? As pessoas no bairro vão dizer: puxa, e agora o que vai ser de nós? A igreja desapareceu. O que vai ser de nós? Vila Moraes não existe mais. A igreja, aquela igreja lá de 52 anos, naquele bairro, não faz falta ou faz muita falta? Será que ela vai fazer falta se nós amanhã desaparecermos? Essa é uma pergunta que está me incomodando. Todo dia tenho feito essa pergunta para mim: Rodrigo, se essa igreja sumir, ela vai fazer falta no bairro? Essa é a segunda pergunta. Terceira reflexão. Então, primeiro, a igreja não é o que acontece entre os domingos. Aliás, não é só o domingo, é o que ela acontece entre os domingos. Segundo, a igreja, ela tem, com essa reflexão, ela tem um papel de influência, de relevância na sociedade. Eu vou mais além. Se você amanhã sair do seu trabalho, você vai fazer falta porque você é cristão? As pessoas vão falar: puxa, Luciano não está mais trabalhando conosco. Ele era um crente responsável. Ele era um cara que dava testemunho.
Ou então eu vou falar, graças a Deus o Luciano foi embora, aquele crente picareta. Uma outra pergunta. Será que, se você faltar aqui na igreja, não existir mais você aqui, será que você vai fazer falta? Para os irmãos que estão do seu lado? Olha para ele aí, será que você vai fazer falta para ele? Bom, a Lloyd para o Cláudio, com certeza. Sabe o que está por trás dessa reflexão toda? Nós vivemos uma era de muito individualismo. E nessa cultura de individualismo, as pessoas têm procurado, principalmente nas igrejas, um ambiente no qual elas podem se sentir o centro, cuidadas. A gente tem dado muita ênfase no cuidado. Eu mesmo falo do cuidado, temos que cuidar. Eu queria virar uma chave com os irmãos a partir de hoje. Muito mais do que receber cuidado, Jesus nos chamou para cuidar. Jesus te chamou para cuidar. Você só faz falta quando você serve. Você só faz falta quando você é alguém que marca alguém. Quando você, com relevância, deixa marcas. Se você serve, você vai sentir falta. As pessoas vão sentir falta de você. Se você não serve, as pessoas vão sentir falta, mas não na mesma intensidade como quando alguém que cuidou, que esteve presente servindo. E a Bíblia nos diz, maior é quem é cuidado. Maior não é quem é servido, maior é quem? Então, hoje a gente tem que virar uma chave. Sozinho não, mas sozinho não porque as pessoas têm que ir atrás de mim. Sozinho não, porque eu não posso deixar ninguém sozinho. Você está entendendo? Ah, o pastor não vem na minha casa. Vira a chave. Eu preciso ir na casa de alguém. Ah, ninguém me visita. Vira a chave. Eu preciso visitar alguém. Sozinho não, ninguém pode ficar sozinho. Isso é corpo, irmãos. Corpo é quando todos nós entendemos que estamos aqui não para ser servido, mas para servir. Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? O discípulo segue o mestre. O mestre, Jesus, quando você chega no nível de maturidade, o que se espera do maduro é que ele seja como o seu mestre, que ele sirva, que ele faça a diferença. Ele é o jovem guerreiro, ele não precisa mais de tanto cuidado. Agora ele entendeu que ele precisa cuidar. A pandemia, ela foi devastadora em muitos aspectos. Um dos aspectos é que ela reforçou essa coisa do privado, do estar só. E aí a gente vem vivendo esse drama, né? Qual é o drama? A gente não quer ficar sozinho. A gente não gosta da solidão, mas a gente não quer ninguém na nossa casa. É verdade ou não é? Não é um negócio meio esquizofrênico? A gente quer que as pessoas sintam falta de nós, mas a gente não quer abrir a nossa casa para elas estarem conosco. Não é um negócio meio estranho? Essa sensação, vamos lá, irmãos, vamos lá, eu confesso que eu também já tive essa sensação, eu também já tive esse sentimento, né? Uma outra coisa que a gente vai pensando, né? Nós queremos relacionamentos autênticos. Você não quer relacionamento autêntico? Eu também quero relacionamento autêntico. Eu quero que as pessoas sejam transparentes e verdadeiras comigo. Eu quero ser, aliás, é o contrário. Na verdade, assim, eu quero ser transparente e verdadeiro com todo mundo. Eu quero ter espaço para falar o que eu penso. Não gostei do seu cabelo, Júlio.
Quero ter espaço para falar o que eu penso. Mas será que eu estou preparado para receber no mesmo espaço do outro o que ele pode falar, o que pensa a respeito de mim? Repita comigo, sozinho não. Então, mas estar em comunidade, irmãos, é viver num ambiente onde a gente pode ser nós mesmos e falar o que a gente sente. Quantos querem uma igreja perfeita aqui? Agora, como lidar com a sua própria imperfeição? Como lidar com a sua imperfeição? Porque se a carruagem não passou, você não foi arrebatado, é porque ainda tem processo. Ainda está sendo aperfeiçoado. Então, repita comigo, sozinho não. Sozinho não. Só que para você não viver sozinho, dentro de uma comunidade que é a igreja, a gente precisa virar algumas chaves. Entender que a igreja ela acontece entre os domingos, que a igreja é essencialmente relacionamento, onde existe relacionamentos, eu não estou na disposição, se eu sou maduro como discípulo de Jesus Cristo, eu não estou na disposição mais de apenas receber, mas estou na condição de dar. A minha casa está aberta para servir no reino. Deus quer fazer uma revolução no nosso meio. Quem quer fazer parte dessa revolução, irmãos? Mas tem que virar a chavinha. Nós vamos virar a chavinha. E aí, para aquecer, os próximos 2 domingos, a gente vai falar dos benefícios. Aí, em agosto, eu vou aprofundar um pouco mais essa questão da transparência, da vulnerabilidade. Vou aprofundar um pouco mais toda essa questão de como construir esses relacionamentos autênticos e verdadeiros. Como não viver sozinho, como olhar mais para o outro, como fazer com que os irmãos sintam a nossa falta, fazer com que o bairro sinta a falta da igreja. Sairmos da zona de conforto e do comodismo e falar, opa, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu estou na igreja não para ser servido, eu estou na igreja para servir, para fazer discípulo, para influenciar a sociedade, para influenciar o meu trabalho, para marcar a vida do meu irmão. Irmãos, eu estou falando de coisas que, veja bem, em primeiro lugar, não estou condenando ninguém, é um fato, a gente está constatando alguns fatos, que a igreja hoje, como uma pequena parcela da sociedade, como um espelho da sociedade, tem vivenciado. Por exemplo, vamos orar uns pelos outros. Puxa, eu já não queria orar por ninguém. Aí você já percebeu que no outro domingo também, você não quer orar por ninguém. Aí no outro domingo você fala, acho que eu vou ficar em casa, você não gosta de orar uns pelos outros. Aí você chega na igreja, as cadeiras estavam numa disposição assim com o corredor. Depois voltou tudo de novo. Você fica assim, puxa, já sentaram no meu lugar, já não sei nem qual é o meu lugar. A gente vai criando assim uma familiarização. E a gente vai perdendo qual é o propósito de ser igreja. A igreja é o que acontece na semana. A igreja é o que acontece entre os domingos. E o chamado da igreja é ser sal da terra e luz do mundo, é fazer a diferença. Nós temos uma grande, presta atenção, nós estamos vivendo uma era de muitos desafios, sim, mas de grande oportunidade. Porque você tem certeza que, como eu que moro num condomínio, você que mora em condomínio, eu tenho vizinhos, o vizinho passa por você, você fala, bom dia. Eu não sei se ele falou bom dia, se ele não falou, eu não sei. Dá aquela sensação que você mora num lugar que tem 144 apartamentos. Pelo menos umas quase 1.200, 1.500 pessoas. E a gente está tão sozinho. Seu vizinho na sua rua. Então nós vamos virar a chavinha. Vamos olhar para o outro. Vou começar fazendo uma reflexão com você sobre Jesus antes de entrar no texto. Para pensar. Qual é a parte dos evangelhos em que você lê que Jesus fez alguma coisa para ele mesmo?
Você lembra de alguma? Que ele fez alguma coisa para ele mesmo. Que ele usou os poderes que ele tinha para ele mesmo. Você lembra de alguma, Júlio? Olha, por isso que Paulo vai dizer que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem. Jesus tinha poder para transformar pedra em pães. Jesus tinha poder para ressuscitar, fazer tantas coisas. Ele não fez nada a benefício próprio. Essa é a essência do Evangelho em Jesus Cristo, irmãos. O amor altruísta, em que não espera nada em troca. Jesus amou até o fim. Ele amou até o fim. Impressionante como ele foi capaz de amar todo mundo. E lá na cruz, quando ele poderia usar o seu próprio poder para descer da cruz, fulminar aqueles caras, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós vamos ter que virar a chavinha. Repita comigo, sozinho não. Sozinho. A vida cristã é uma vida em comunidade. E foi através da igreja que Jesus escolheu, nessa unidade da comunidade, essa comunidade que não olha para si, mas olha para o outro, que ele escolheu que é assim que o mundo vai saber que a gente é a verdade, que o Evangelho é a verdade, que a igreja é a verdade de Deus. Ele falou: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai saber que Jesus Cristo foi enviado de Deus para salvar o perdido? Quando eles olharem para a unidade da igreja. Eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia. Unidade não é uniformidade. Unidade não é unanimidade. Mas unidade tem a ver com essa capacidade que a gente tem de juntar as peças do quebra-cabeça. Na diversidade de dons, de talentos, de pessoas, sermos um. E aí o mundo, olha para o mundo, irmãos, como é que está? Está chegando a política, aí está chegando agora as eleições. O que está acontecendo? É muita polarização, divisão política, brigaiada, futebol. Só na igreja que a gente convive de maneira pacífica, né? São paulinos, santistas, corintianos e palmeirenses. Os santistas na segunda divisão, os palmeirenses e os são paulinos lá no ponto da tabela e os corintianos na outra ponta. Mas a gente não... Nossas semelhanças em Cristo são maiores do que as nossas diferenças. Pastor, como que a gente pode influenciar esse mundo? Como que a gente pode influenciar os nossos vizinhos? E como que a gente pode começar agora, como igreja, começar a olhar mais para o outro? Se importar mais com o outro. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele está passando por um momento de muita tribulação. Conforme vocês viram no capítulo 7, ele fala: olha, chegamos na Macedônia e foi tribulação interna e externa, crise, dificuldades. Você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vê que é um momento que aparentemente Paulo está num desabafo. Porque aí ele vai lembrando todas as lutas, todas as provações que ele passou. Ele fala das dificuldades. Quem não, né, irmãos? Quem não passa por dificuldades hoje? Quem não? Nós temos falado aí, falamos de Tomé, o pastor falou até de João Batista, que teve o seu momento também de crise na prisão. Todos nós temos nossas... Mas o que a gente não pode parar é de servir. E Paulo não para de servir. E ele vai mostrar por que ele não para de servir. Por que ele consegue ser essa pessoa que faz a diferença, apesar das tribulações. Vamos lá. A prova é grande, hein? Queima ele, Jesus. Foi? Foi. Quais são as prioridades de Jesus? Vamos pensar. A prioridade de Jesus é o Pai. Se você teve um encontro com Jesus, aqui está você teve um encontro com a cruz, então a agenda de Jesus passa a ser a sua agenda. E dentro dessas prioridades de Jesus está servir, fazer a diferença, marcar as pessoas. Jesus, quando
está se despedindo dos discípulos, ele fala: olha, eu pedirei ao Pai que ele lhes mande outro Consolador, a fim de que ele esteja com vocês para sempre. Então, algo sobrenatural aconteceu comigo e com você quando nós entregamos nossa vida para Cristo. O Espírito Santo passou a morar dentro da gente. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, irmãos, nós agora somos capacitados para viver com dons, com talentos, somos capacitados para pregar, para manifestar o reino, porque o Espírito Santo, que é esse poder que habita em nós, nos dá poder e capacidade para isso. Dentre essas habilidades é essa de servir com propósito, de viver para marcar a vida do outro, para manifestar o consolo. Esse é o nosso Deus. Deus quer consolar as pessoas. Um texto que todo mundo conhece, Isaías 41, 10, 15, assim, ó: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela minha mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. É esse Deus que nós servimos. Mas esse Deus que nós servimos não nos dá isso para ficarmos dentro de quatro paredes, sendo consolados para sempre. Tem um propósito, irmãos. Tem um propósito. Propósito como o próprio apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Quer dizer, toda a tribulação tem um objetivo. Toda luta é nos modelar, nos firmar, para cumprir um propósito. E para que serve essa consolação que a gente recebe de Deus? Para a gente influenciar a sociedade. A consolação, vamos primeiro pensar nessa consolação. A consolação, ela é divina, é ativa, ela é abrangente, com um propósito específico. Olha o que diz 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Primeiro, irmãos, essa consolação divina, ela é ativa. Ela é ativa. Ele nos consola. Quem nos consola é o próprio Deus. E o verbo está no presente, né? Interessante que Paulo ele fala assim: e Ele que nos consola. Ele não diz nos consolou e nem nos consolará. Ele diz nos consola. Quer dizer, o consolo de Deus é permanente. É agora. Se você precisa de consolo, o Deus de toda consolação está aqui para te consolar. Todas as vezes que você sinceramente se achega a Deus com seu coração aflito, por qualquer razão, futuro, preocupado com o futuro, onde é que eu vou morar, como é que eu vou pagar as contas, como é que vai ser a minha vida, a saúde, tantas questões que vêm na mente do ser humano. Gente, Deus está presente, Ele é socorro bem presente nas tribulações, Ele é Deus de consolo. Ele está do seu lado. Mas esse consolo, ele é abrangente. Ele fala, e é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Quer dizer, ela é abrangente. Ele consola a gente em tudo, em todas as áreas da nossa vida. O que está te inquietando hoje? A consolo de Deus para você aí. A consolo de Deus para nós aí. E Ele não está perguntando a si próprio: bom, por quanto tempo eu tenho que consolar o pastor Adriano nessa tribulação? Por um dia, 2 dias? Não, é todo dia. Em quanto tempo eu tenho que consolar a Lloyd? Todo dia, o tempo todo. É em toda a tribulação. Seja no aspecto temporal, seja no aspecto da extensão dessa tribulação. Deus está consolando o Choco, que está assistindo a gente agora também lá no hospital. Ele está presente na tribulação do Choco. Está presente na tribulação do Samuel, que está lá no hospital. Está presente na tribulação de todos. Essa consolação é em toda a tribulação. Ele é um Deus presente. Agora, qual que é o propósito da consolação divina? E Paulo vai dizer aqui, ó, é Ele que nos consola, quer dizer, ela é ativa, é Deus consolando, ela é abrangente em toda a tribulação, e ela, ele fala, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ou seja, essa consolação na tribulação tem um propósito.
A sua luta, a sua tribulação, sua dificuldade, isso que você está vivendo, irmã Júlia, Mave, isso que você está vivendo, Carlos, tem um propósito. Deus te consola porque Ele quer usar você para consolar os outros. O evangelho é muito amplo, irmãos. Não é individualismo, é coletivismo. Receba o consolo de Deus pensando, Deus quer me usar para consolar alguém. Estou passando por essa situação para glorificar a Deus, para amadurecer na fé, para Ele me frutificar, porque agora Ele também quer que eu leve adiante essa consolação. É uma palavra oportuna. O crente tem uma diferença que o mundo não tem, irmãos. As pessoas no mundo querem viver isoladas, querem viver sozinhas. Nós não somos do mundo. As pessoas do mundo querem se trancar dentro de si mesmas. Nós não somos do mundo. Se passamos por tribulações, sabemos que Deus tem um propósito nelas. Deus quer levantar você para você consolar no seu trabalho, consolar na sua vizinhança, consolar na igreja, ser instrumento de consolo. Se pregamos que a vida é privada e ninguém tem nada a ver com a minha vida, que as pessoas falam, pastor, hoje é o seguinte, cada um por si, Deus por todos. Isso não está na Bíblia. Mas é um versículo que todo mundo fala, que não está na Bíblia. Cada um por si, Deus por todos. Não é assim. Qual que é, Júlio? É verdade. Cada um por si, Deus por mim, É pior ainda. É pior ainda. Mas já no Antigo Testamento, no Salmo 133, Deus já vinha falando. Olha o que Ele já vinha falando. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso que desce a barba de Arão, até a orla de suas vestes. É nessa comunhão que ali o Senhor ordena a sua... Quem quer bênção de Deus aqui, irmãos? A bênção de Deus está na comunhão. A bênção de Deus está em quando eu consolo o outro. A bênção de Deus a gente desfruta quando a gente sai do nosso individualismo e partilhamos a vida de comunidade. Que entendemos que o culto de domingo é uma celebração do que acontece na semana. Na semana eu estou consolando, na semana eu estou mandando mensagem, na semana eu estou servindo, na semana eu estou marcando as pessoas. Eu não espero que ninguém faça isso por mim. Irmãos, você sabe que, não sei se vocês já ouviram experiências assim, com certeza, se eu perguntar, a igreja inteira vai levantar a mão. Sabe quando você já fez aquele trabalho social, que você vai na comunidade, você entrega um presente, ora pela criança, você vai lá no Maesp, não sei nem se existe ainda o Maesp, você vai lá nas crianças do orfanato, você ora, abençoa as crianças, e você serve as crianças. Quando você está num trabalho social na igreja, quando você faz visita para um irmão, você fala assim, puxa, me senti a presença de... Olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito uma visita para o irmão, e você volta para casa pensando assim, estou realizado. Quem já teve essa experiência aí? Sabe por quê? Porque quando você consola, a bênção de Deus se manifesta. Você fica completo. Por que você fica completo? Porque foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Deus não nos criou para sermos completos sozinhos. Sozinho? Não. Sozinho? Não. Mas pela graça de Deus, Ele manifesta o consolo dEle. A tribulação, ela derruba muros. Esses dias eu vi um homem muito rico do Brasil que foi preso e perdeu quase tudo. E eu vi a chamada na reportagem, vou falar porque está na internet, está no YouTube. Esqueci o nome dele, um dos maiores empresários do Brasil na área de petroquímica e tanta coisa. Ele foi preso. É um nome diferente. Estou tentando lembrar o nome dele, não lembro agora. Mas saiu assim, reportagem na CNN, a frase, a chamada. A cadeia serviu para me humilhar. Aprendi com humilhação. Aprendi com sofrimento. Quando a gente sofre, a gente passa a ter empatia com a dor do outro. A gente se compadece. Às vezes, as pessoas que passam por lutas na igreja, a gente, às vezes,
não sabe o que ela está sentindo, porque a gente não passou, mas tem gente que passou e olha com um olhar diferente, se compadece. Sabe quando a minha cunhada perdeu o bebê, né, o Isaías, a Maíra, a Maia, ela viveu um mês, quase um mês, e ela veio a óbito, a bebezinha. Achei muito interessante o movimento que aquilo gerou no coração da minha cunhada. Até hoje a Maíra apoia mães que passaram pela mesma situação que ela passou. Porque só ela para entender aquela dor. Só ela sabe o que aquela mãe está passando. Sabe, os venezuelanos estão vindo para o Brasil aos montes. Sabe quem é que está recebendo os venezuelanos? Os próprios venezuelanos. Está vindo cubanos aos montes para o Brasil. Sabe quem está recebendo os cubanos? Não são os brasileiros, são os cubanos. Porque sabe que quando o cara chegar, ele não vai encontrar trabalho de cara, ele não sabe como tirar os documentos, ele está refugiado, ele está com medo de ser extraditado. Então, né, a irmã que chegou de Angola, caiu de paraquedas lá na Praça da República. Tenho certeza que se chegar mais algum angolano conhecido dela, ela vai dar um jeito de botar dentro da casa dela. Porque quando a gente passa pela tribulação, a gente sabe o processo, a dor. E a gente sabe como consolar. O consolo tem a ver com isso, tem a ver com corresponder à necessidade. Tem a altura da necessidade. A consolação de Deus é assim. Quantos querem a consolação de Deus, diga amém. Amém. Quando a gente fecha para a gente mesmo, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e a gente não se abre para receber de Deus o consolo, né? Porque quando você se isola nos seus problemas e não se abre para a comunidade, você se fecha também para o consolo de Deus. Eu vou te mostrar como isso acontece logo mais. Essa consolação, ela é específica. Paulo diz aqui: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ela é específica, ela vai na necessidade. Agora, coloca para nós, João, novamente. Antes, olha, vamos repetir aqui, ó. A consolação de Deus é ativa, quer dizer, é Deus que consola, ela é abrangente em toda a nossa tribulação, ela tem um propósito para que nós possamos também consolar, e é específica, em qualquer tribulação. Agora, como que Deus consolou Paulo? Como que Deus nos consola? Paulo está enfatizando a importância do consolo na tribulação, de ele passar por situações para consolar os irmãos. A pergunta é: como Deus nos consola? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Versículo 5, vamos pegar o 5, 7, 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, quer dizer, só luta. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Segura, João. Ele está falando que Deus consola. A consolação de Deus é ativa, a consolação de Deus, ela é abrangente, ela tem um propósito de nos levar a consolar outros, ela é específica, mas como Deus consola. Versículo 6. Todos juntos, 1, 2, 3. Porém Deus e é aqui o pulo do gato. As pessoas falam: vou para a igreja para Deus me consolar. Sabe como é que Deus consola? Usando Tito. Pergunta para o seu irmão: quem é o seu Tito? Quem é seu Tito, pastor Adriano? Tu também é meu Tito. Agora, pergunta para o seu irmão aí. Agora muda a pergunta. Você tem sido Tito na vida de quem? Pergunta para ele. Sozinho? Não. Mas sabe por que você não fica sozinho? Porque você tem um Tito e você é Tito. Todo mundo quer um Tito na sua vida.
Mas Deus consola. Como que Deus consola? Através de Titos. Você precisa ser Tito na vida de alguém para que Deus console. Deus escolheu consolar uns aos outros por meio de pessoas. Entende? Pega aí, ó. É carne viva, ó. Esse aqui é grande. Pega aí no sermão aí, ó. Pega aí, sente ele aí, ó. É com essa pessoa que Deus vai te consolar. Que vai ser socorro. Sozinho? Não. Só que tem um detalhe, é através de você que Deus vai consolar. Irmãos, há uma mentira do diabo, que o pessoal tem propagado continuamente, e que é devastador para a vida da igreja. As pessoas não se importam comigo. Irmãos, a igreja é sim um lugar para que nós nos importemos, sejamos importantes para os outros, mas mais do que sermos importantes para o outro, quando alguém fala, ninguém se importa comigo, eu estou dizendo, eu sou muito importante, ninguém se importa comigo. Mas mais do que você ser importante para alguém se importar com você, é você se importar com o outro. E para isso há uma necessidade da gente sair do nosso comodismo e olhar para o propósito da igreja. Jesus está voltando, glória a Deus. A missão é urgente, glória a Deus. Então eu quero desafiar você a orar e a pensar em abrir a sua casa, para que a sua casa seja um ambiente de consolo, para que na sua casa você seja um Tito permanente. Deus, Ele consola, amém, irmãos? Amém. Mas não é em casa durante a semana, só pendurado na TV e dizendo, estou cansado. Ninguém vai para minha... não vou, pastor, não conta comigo, eu estou cansado. É muita luta. É isso, irmãos. A gente está muito olhando só para nós. Estou cansado. É muito longe. Sozinho? Não. Vamos ficar de pé?